Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Avança. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, espalhei a terra por mim mesmo. Por mim mesmo. Sozinho. Se eu colocar a sabedoria lá como um ser distinto, eu estou indo de encontro ao que Isaías está dizendo aqui nitidamente. Sozinho. Cadê a sabedoria aí? Não existe. Não havia nenhuma senhora chamada sabedoria ao lado dele. Sabedoria não pode ser tratada como um ser distinto, pois isso iria contra os termos bíblicos. Sabedoria é atributo, é qualidade, uso do conhecimento. No contexto teológico, é vista como um atributo comunicável de Deus. Em resumo, é a excelência de Deus. É o ato do fazer, ele tem o conhecimento, e a sabedoria é o fazer. Ele estava lá, quem estava com ele? Ele mesmo, a própria sabedoria, como eu exemplifiquei na cadeira ali. Se você fosse lá na eternidade falar com ele, com quem você falaria? Com o ser da sabedoria. Eu estou aqui, meu servo. Não. Vou falar com a sua sabedoria. Olha, eu pequei e tal. Mas ela não está respondendo. Ô idiota, eu estou aqui. A sabedoria sou eu. — 2-0, unicidade, né? Vamos agora seguir, que senão fica muito corrido, né? Estou tentando controlar aqui para não ir muito avante. Quem quiser levantar um pouquinho para tomar água, fica à vontade aí. Se encararmos, outro ponto. Se encararmos esse texto, se não encararmos, melhor dizendo, esse texto como metafórico, e uso de uma linguagem figurada, estaremos afirmando que Deus precisou de, digamos, uma forcinha. Aí que o bicho pega. Aí é humilhar o meu Deus. Aí é dizer que Deus precisou de alguém, porque está dizendo o quê? Precisou de nada mais, nada menos do que um arquiteto. Literalmente, Adriel não é o... Adrian, faz sentido isso? Você adora um Deus que precisa de um arquiteto para fazer as coisas? Ficou muito bom, vem comigo aqui, Jeová, sou a sabedoria e seu arquiteto. Simone não ficou muito bem não, vamos trocar ali algumas coisas. Não, a Aline também não, o Adriel também não, o Eduardo também não, vamos... esse planeta aqui não ficou bem, achei muito feio esse planeta aí, vamos trocar daqui para colar. Você não está botando literalmente a sabedoria lá do lado dele? Está dizendo que ela é arquiteto. Versículo 30, lê aí. Capítulo 8 de Provérbios. Se eu não estiver enganado, é o 30. Eu estava sempre ao seu lado, dia a dia, e me deleitava e me alegrava, continuamente com a sua presença. Pode continuar. Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humanidade me dava alegria. Continua. Ouçam-me agora, meus filhos, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. É o 30, está onde? 30, ele volta no 30. É nova versão internacional? Está lendo? Volta lá. Eu estava sempre ao seu lado. Não, não é isso aí não. O ponto que eu quero é esse aqui. O meu está aqui. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, então. Eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Tem outra versão que diz arquiteto? Está aí? Dá lá para a irmã Simone, então, ler lá. Por favor. O microfone está onde? Tá. Lê. Está lá? Então, pode ler, irmã Simone, aí. Mas deixa a irmã Simone ler. Seu arquiteto. Deixa a própria Bíblia responder. Né? Dá vontade de ficar filosofando. Aí dá vontade de fazer uma filosofia também, né? Aí brincar com essa história de arquiteto, como eu já fiz aqui. Mas eu não vou entrar nessa onda, não. Né? Porque eles gostam de fazer.
Então vamos deixar a Bíblia responder. Eu gosto de dar voz à Bíblia. E é o que muitos não fazem, nem lê Bíblia. A Bíblia é só um ponto de ritual. Mas vamos ler a Bíblia, que a Bíblia fala, a Bíblia é a boca de Deus e as pessoas não acreditam. Então vamos lá. Leiamos Isaías 40, versículo 13, deixa a Bíblia pregar. Glória a Deus. Vou tentar avançar aqui para não... Senão vocês no domingo que vem não vêm, porque fica muito esticado. Vamos lá. Vamos rapidinho. 40, versículo 13. 40, 13. Leia aí. Olha isso aí. Deixa a Bíblia falar. Vai, Eduardo. Mete bronca. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Até aí. Tem algum arquiteto aqui? Porque se a Bíblia diz que a sabedoria era distinta, tem que afirmar em outro canto, porque senão não é hermenêutica, irmão. Então eu paro de estudar a Bíblia, arrego, estou falando isso para o trinitariano, arrego, tchau, benção, acabou, fica aí, crê no que quiser, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 deuses, e está tudo certo. Não é Bíblia que tu quer, pô. Eu estou dando Bíblia. Romanos 11, 33 e 36. Vamos ver se teve um conselheiro lá, distinto, dizendo, faça isso, faça aquilo. O que Romanos vai dizer? Vamos deixar a Bíblia dizer. Pode ler, Eduardo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento ainda está falando a sabedoria aí. Vai lá, desculpa, pode continuar. Como que? Como do conhecimento de Deus. Vamos lá. Volta lá, que isso é chave. Ó profundidade das riquezas, tanto das... Quê? Sabedoria. Olha ela de novo aí. Ó. É um ser distinto que está aqui? Como do... É uma quarta ou quinta pessoa que já estou ficando dar um blade aqui na minha mente, porque apareceu agora um outro ser, o conhecimento. Segundo a teoria da Trindade. E agora está dando aquele negócio assim, que faz no computador assim... Conhecimento de Deus, vai. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pode ir. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Está falando, gente. Quem foi o conselheiro? Quem compreendeu a mente de Deus? Que ideia mais absurda e folclórica de achar que tinha um ser lá andando, porque eu leio um livro de poesia, eu não sei identificar o que é um livro de poesia, um livro metafórico. Aí eu começo já, olha ela aí. Irmãos, isso só acontece com quem não quer aprender a palavra de Deus. É por isso que temos que vigiar com quem entra aqui dentro, que entra com um sapatinho de lã, e sai aí, ó, tentando levar o povo de Deus na ignorância aí, ó, falando, usando esses textos superficialmente, sem ter profundidade. E o que está acontecendo aqui, irmão, a diferença, se você está achando assim, o pastor André tem conhecimento, irmão, não tem conhecimento nenhum. Conhecimento tem o Senhor Jesus. É o Espírito Santo, que é a mesma capacidade que eu estou aqui, você tem. De amanhã é ele que está aqui, amanhã é o Edmundo que está aqui, amanhã é a Aline, é o Adriel, é o Eduardo, é o Wagner, é o pastor, qualquer um. Porque quem dá o conhecimento é quem busca. Se você busca, se você lê, se você se aplica, quem vai falar tudo é o Espírito Santo, que vai te dando os caminhos todinho. E se for trindade, tu vai virar um trinitariano. Mas até hoje, desde os 13 anos de idade, que eu ganhei a minha primeira Bíblia pequenininha, que eu tenho saudade que eu conseguia ler aquela Bíblia, eu não vi, eu nasci na unicidade. Eu já convivi com pastores batistas. E até hoje, em nenhum momento da minha vida, da minha história, eu tive isso aqui de dúvida sobre esse tema. Sabe por quê? Porque eu levo a Bíblia
sério, um documento histórico sério, um documento espiritual sério. E eu não me abalo com nenhuma doutrina que esteja fora disso aqui. Então, quem foi que aconselhou? Obrigado, meu querido. Teve algum arquiteto lá com ele? Tem alguma dúvida? Arquiteto figurado. Linguagem de figura. Então vamos continuar. Está tudo bem, irmão de mundo? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Aqui é a hora. Porque se pegar lá fora, lá 30 anos, o irmão vai ficar, ó. Aí daqui que é hora de falar. Amém? 4-0 para a unicidade. Outras observações gerais. Sabedoria diz, adquire sabedoria. Provérbios 4:7. Como Deus vai falar para você assim? Adquire sabedoria. Como a sabedoria vai falar para você assim? Adquire sabedoria. Oi, tudo bem? Eu sou sabedoria. Vai adquirir sabedoria aí. Eu vou para cá e você vai para lá. Eu devo estar lá. Não tem sentido. Não tem sentido sair da câmera também. Esqueço. Perdão. Vou acostumar com isso aqui, me policiar. Ou a igreja vai encher de câmera aqui, né? Então, vamos lá. A sabedoria como um atributo, isso já falamos aqui. A mente de Deus na criação. O projeto de Deus na criação. A narrativa de que a sabedoria estava lá na criação, como Provérbios 8 diz, deve ser lida como Deus operando através da sua própria inteligência. O texto abaixo prova que ele fez tudo sozinho, usando a sua própria capacidade. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios 3:19. Peraí, não, ainda não. Deixa eu ver. Isso aí, 19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar nos céus. E por seu conhecimento das fontes profundas. Olha só quantos personagens apareceu agora aqui. Apareceu 3. Apareceu a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Está se falando de intelecto. Se fez uma linguagem poética em cima do intelecto de Deus, da sabedoria de Deus, não de um ser distinto. Deus, em sua sabedoria, que é a ferramenta dele, atributo dele, não teve nenhum ajudante. Assim diz o Senhor, aí já lemos até esse versículo aí, que criou sozinho, estendeu os céus por mim mesmo, Isaías 44:24. Este versículo, irmãos, ele por si já exclui categoricamente qualquer outra entidade ou persona divina auxiliando na criação. A sabedoria manifesta, Deus em ação. Para nós, a sabedoria do homem adquire, para nós, a sabedoria que o homem adquire é, na verdade, a presença do Espírito de Deus orientando a mente humana. Quando você volta, você vai ver uma outra linguagem de figura. Volta só um pouquinho que você vai ter aqui. Capítulo 5, 7, vai falar sobre a advertência contra o adultério no capítulo 6, verso 20, falando como um ser distinto também. Existe algum ser lá chamado adultério na eternidade? Porque se vai colocar a sabedoria lá na eternidade como ser distinto, tem que colocar também um ser chamado absurdo. É subestimar o teu intelecto. Eu encaixar uma trindade aqui. Em outras palavras, é achar que vocês são ignorantes, se eu pregar a trindade para você. Porque eu vou ter que encaixar um ser lá chamado adultério. Um livro de linguagens de figura. Vamos lá. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca. Porque o Senhor dá a sabedoria. O Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento.
Da sua boca vem o conhecimento e... Peraí, perdi aqui. Precisamos fazer outro óculos. Vamos ler outra aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. A sabedoria é identificada como o próprio Espírito do único Senhor. A fonte única de toda a perfeição. Se você quer ser sábio, você não busca uma entidade chamada sabedoria. Você busca o único Deus. Você busca estudar. Você busca estar inteirado sobre a palavra de Deus. Agora, é um bônus que a gente vai dar aqui. Compara ou continua? Continua? Estão cansados, não? Vamos sério, senão você não volta da outra para nós. Não, irmão. O senão ia pegar 3 horas, 2 horas lá. Então, vamos lá. Diferente do que a gente vê logo no início, você já identificou que a sabedoria, até mesmo nos seus originais, é tratada como um ser feminino. Ser feminino. Ué, só voltar à leitura. Lê lá. Lê lá o que você vai ver que ela fala lá, eu como se colocando como uma figura feminina. Aí que está. Aí começa a entrar no profundo do espiritual já. Quando eu falo que a Santíssima Trindade, ela não é de Deus. Calma, irmã Simone. Segura o coração aí, irmã Simone. É esse mesmo. Se ela não é de Deus, ela é? Não é à toa. Por quê? Diferente da figura feminina de Provérbios, Jesus é identificado em todo Novo Testamento com pronomes masculino, cumprindo as profecias messiânicas que descreviam como um filho ou homem. Amém? Todos digam amém? Agora pode encerrar a live. Cadê o Jonathan? Nós estamos despedindo agora dos irmãos. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos encerrar agora a transmissão. E desejo você que essa palavra tenha alcançado de alguma maneira a sua vida e o seu coração. Nós somos a Igreja Primitiva. Estamos aqui na rua José Moreira, 88, Jardim Centenário, Mauá, São Paulo. Seja bem-vindo. O momento que você quiser fazer uma visita.